Olá Brasil, Rio de Janeiro, que Deus ilumine a sua casa, que Deus possa preencher a sua vida, né, de coisas boas, é o que precisamos, necessitamos de coisas boas. A humanidade já vem enfrentando muitas lutas e problemas, né? São muitas as mazelas, os sofrimentos e dificuldades, então precisamos desejar coisas boas. E essa é a missão do programa Palavra Urgente. Chegar no momento e garantir uma boa palavra para que você possa vencer a dificuldade ou então para que você possa, de acordo com a boa mensagem de Deus, continuar vivendo a melhor fase da sua vida. Eu sou Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, sim, o missionário R.R. Soares, que tem apresentado o programa Show da Fé. Que bênção, né? E é com grande alegria que estaremos juntos no decorrer dessa programação, onde coisas boas estão por vir. Pastor, quais? A oração, a prece em seu favor. Desde já eu lhe convido, prepare o copo com água para que você possa orar comigo, para que possamos levar ao Deus da Bíblia esta questão e Deus te auxiliar, Deus te ajudar, Deus fazer com que você venha vencer, você vê essa pessoa que você tanto ama vencendo também. Isso é importante colocar o coração em Deus. E desde já eu quero deixar algo que geralmente eu comento no meio da programação, ou então no finalzinho comentamos, né? Eu quero falar logo no início. Nós estamos na rede social. Você pode sim começar a seguir ou então se inscrever e ser sempre notificado a cada novidade. Como? No Instagram. Basta apenas pesquisar lá no Instagram, como também no YouTube, na lupa lá, colocar Palavra Urgente. Aí, então, você vai sempre receber uma boa mensagem, são vários e vários apresentadores, sempre uma boa notícia. Falando em boa notícia, vamos começar o relato de fé. Esta é a missão do Palavra Urgente, uma história real, onde certamente a pessoa venceu. E aqui falamos sobre a vida do Pedro Silva, que sofria com uma enfermidade, ele padecia com uma crise de ausência. Exatamente. E nesse momento ele perdia a memória, ficava desacordado, algo terrível. No decorrer nós vamos entender melhor o que é crise de ausência. Você quer entender? Não vou falar não, fica ligadinho aí. Vamos então ao relato de fé? Conosco na tela. Nos anos 70, Pedro descobriu que sofria com crises de ausência, um tipo de perda de consciência temporária. Em 1976, eu trabalho de pedreiro. Eu estava trabalhando, as duas vezes pediram, eu trabalhasse de servente. O pessoal pedia para mim, massa, o tijolo, eu estava parado, estava olhando para o tempo, estava olhando para o universo. E várias vezes aconteceu esse problema, hein? E eu nunca levei a sério. Fui no médico, o médico passou medicamento, mas mesmo tomando medicamento, essas crises sempre acontecia. Aí eu fiz esses exames e o médico falou para mim, ó, tenha cuidado, não mexe com fogo. Se acontecer essa crise, você estiver mexendo com fogo, é perigoso queimar as mãos e aí não tem mais jeito. Às vezes dava assim, poderia acontecer qualquer hora, ou poderia ser durante a madrugada, ou poderia ser durante o dia. Um dia eu peguei, fui esquentar o almoço, daí resolvi fritar um ovo. Eu comecei a fritar aquele ovo, deu essa crise. Porque eu apoiei, eu tirei a mão. Na hora que deu a crise, eu tirei a mão, mas eu mesmo não senti, só o cérebro desligou. Acho que queimou mais ou menos uns 8, 10 minutos. É complicada, realmente difícil a situação do nosso amigo. E nós vamos entender melhor. Nós vamos ver uma matéria e daqui a pouquinho voltamos. Com certeza você vai entender melhor o que quer dizer crise de ausência. Conosco, na tela. De acordo com o blog Cleveland Clinic, crises de ausência são pequenas crises epiléticas que fazem com que pessoas fiquem com fixo e perca a consciência do ambiente ao redor. Alguns fatores de risco são luzes brilhantes e intermitentes, outro tipo de crise epilética e certos medicamentos anticonvulsionantes. Os sintomas mais comuns são perda de consciência, olhar vago, tremor nas pálpebras e dificuldade de movimento durante as crises. As principais sequelas desse mal são dificuldade de concentração, lesões acidentais e problemas de aprendizagem. Que situação complicada, né? A pessoa não sabe a hora nem o momento, não sabe onde também. E é importante realmente a pessoa buscar em Deus para poder vencer. Quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa ela passa por uma enfermidade
ela enfrenta uma dor, uma doença, um sintoma, e ela não vai ao médico. Eu digo, não faça isso. Eu peço à senhora, ao Senhor, que não faça tal coisa. Vá ao médico, se consulta direitinho. Ah, pastor, mas eu creio que Deus vai curar, que Deus vai operar. Eu também creio. Porém, algo que o pastor Jaime de Amorim sempre fala, que é bom chamar o mal pelo nome, né? Da ordem específica, direta. Isso é importante. Você ir ao médico, o médico vai diagnosticar a enfermidade e você vai agir à fé para vencer a enfermidade. Porque muitas das vezes a pessoa ela fica orando por algo e não é aquilo que ela está orando. Como já falei aqui em outras programações, né? Caso de um irmão da igreja, que ele dizia assim, pastor, ora pela minha coluna, uma dor na coluna aqui, determina aqui, vamos agir à fé. E então fazia a oração, ele determinava, mas até um belo dia que ele apagou em casa. E a família, ao levar para a emergência, foi detectada que não era a coluna, mas sim diagnosticado um problema renal. Quanto tempo orando para tentar vencer algo e o problema era outro. Então, por isso é importante você buscar cuidar bem da sua saúde. Vamos então, nesse exato momento, ao especialista e daqui a pouquinho voltamos conosco na tela. Epilepsia é uma doença convulsiva, é uma doença orgânica e que ela tem várias manifestações, várias formas de apresentação. Epilepsia é um compêndio, é um mundo. Existem várias formas de epilepsia. Epilepsias que você tem a manifestação corporal com distúrbio motor e aquelas que não aparecem dessa forma, aparece como se fosse uma ausência. A pessoa perde a noção de onde está, às vezes tem um estado crepuscular, aparece em outro lugar e não sabe por que está lá. Existem as epilepsias parciais e as complexas. As parciais são aquelas que acontecem só numa certa área do corpo, por exemplo, tem uma convulsão parcial. Agora, quando é complexa, você tem também manifestações de distúrbio de consciência. Não sabe o que está acontecendo, não sabe por que aconteceu. E existem aquelas crises mais graves que são subreentrantes, elas são uma sobre a outra. Essas têm que ir imediatamente para o hospital e têm que ser debeladas, inclusive às vezes necessita-se de ir para centro de terapia intensiva, porque há que se fazer um relaxamento total do indivíduo. Elas podem levar a uma parada respiratória, então é uma doença de gravidade, sem dúvida. Que coisa, né? Que sofrimento. Acompanhando o caso, nosso irmão Pedro Silva, me fez lembrar na época da juventude. Era obreiro, trabalhava no grupo jovem ali. E então, no recreio na escola, na ocasião, uma aluna, colega nossa de sala de aula, teve um ataque epilético. E na ocasião, eu corri, como também outros obreiros estudávamos na mesma escola, fizemos a oração e ao realizar a oração mandamos embora e aquela crise passou. E a mãe dela começou a congregar na igreja e com o passar do tempo foi curada. A jovem alcançou a cura, depois foi crescendo, casou com um colega nosso do grupo jovem e hoje prega aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, a boa palavra de Deus. Em Deus você pode vencer essa situação. Em Deus você pode dar a volta por cima. Pastor, eu creio, eu quero ser feliz, eu quero vencer. Eu quero dar um basta nessa situação. Então você vai acompanhar conosco agora, de todo o coração, mas com o coração aberto. A segunda parte. Daqui a pouquinho voltamos. Após este acidente, Pedro teve que amputar 4 dedos da mão direita, ao qual todos ficaram atrofiados. E no ano de 2005, o casal conheceu a Igreja da Graça através da televisão. A minha esposa foi até ela que viu a primeira vez. Ela pegou e falou, vem ver aqui, ó. Vem ver esse pastor, como ele explica o evangelho. Como que ele fala tão claramente o evangelho, que dá pra gente entender tudo. Aconteceu de ligar a televisão e ver o RR fazendo a fala dele. E eu fui acompanhando assim, e eu gostei, sabe, assim, do que ele falava. Falei pra ele, assim, você aceita a gente ir conhecer a igreja, tudo. Aí ele foi, gostou também. Foi onde a gente se batizou. Mais rápido, entendeu? Olha, ele pegou e agarrou, abraçou a fé, né? Que legal.
ele ali abraçou para poder dizer assim, ó, vou ser feliz, chega de sofrimento. E é isso que devemos fazer de imediato. E até mesmo tem a ver com a mensagem do coração de Deus ao nosso coração no dia de hoje, que está em Gênesis capítulo 25, versículo 21 e 22, que diz assim a Escritura Sagrada: E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que eu é assim? Ela ficou ali, né, em dúvida, né? E foi a perguntar ao Senhor. O que entendemos dessa mensagem? O que tiramos de ensinamento? Primeiro, se você está passando uma luta, vá direto a Deus. Assim fez Isaque. Buscou o Senhor de imediato. E Rebeca, ela ficou com uma determinada dúvida, né? Com um determinado pensamento. Pastor, por que esse pensamento que Rebeca ficou por conta da luta, né? Ali Esaú e Jacó, Jacó e Esaú ali lutando no ventre. Ela ficou com a dúvida, por que acontece isso? Isso não é normal acontecer. Entenda que quando você resolve mudar, quando a coisa começa a acontecer, vai existir uma situação, podemos até dizer assim, desconfortável. Porque a mudança não é confortável para ninguém. A troca de uma situação, um milagre, tudo isso vai ser algo novo. E foi algo novo para Rebeca. Porém, eu creio em algo. Deus tem o melhor para a sua vida. Faça como fez Isaque. Vá direto ao Senhor. E a segunda coisa que fez a Rebeca, ela falou, tem algo acontecendo, uma luta. Vai ser uma luta, mas você vai vencer e o melhor vai acontecer. Vamos então à terceira parte, conosco, na tela. Foi indo com o tempo. Jesus me ensinou a fazer tudo aquilo, mas as crises continuavam. Tudo que eu ia fazer, eu colocava Jesus na frente. Alguém ia tentar fazer, eu falava, não, deixa eu tentar primeiro. Com Jesus eu posso todas as coisas. As crises que aconteciam durante o dia, assim, foi sumindo durante o dia, entendeu? E então ficou mais assim durante a noite, que foi assim, espaçando. Com o tempo, aquelas crises desapareceram. Então, uns 15 anos já que não aconteceu mais. Um dia, fazendo a oração pela televisão, eu estava parado do lado da televisão aqui. Eu senti um calor descendo nos meus braços aqui, soltando tendão por tendão, assim. Fui soltando até lá na ponta dos dedos. Hoje soltaram todos eles. Foi através da nossa TV que eu alcancei esse milagre aqui. Eu ia pegar uma coisa, eu pegava assim, ó. Eu não segurava um copo, geralmente é assim. Eu segurava assim. Quando ia beber, fazia assim que não tinha força. Hoje, graças a Deus, seguro tudo normal. Essa da minha letra hoje é a mesma coisa. A assinatura eu fiz, faço tudo igual, não mudou nem a letra, nem a assinatura, nada. Graças a Deus eu venci. Graças a Deus eu me sinto feliz, né? Que eu tenho liberdade, eu dirijo, eu faço tudo, não aconteceu mais nada. Hoje o que acontece? Eu levo ainda, procuro levar o testemunho para as pessoas mostrando que aqueles que confiam em Deus, que creem em Deus, sempre vencem. Parabéns, meu querido irmão Pedro Silva, que Deus o abençoe. Talvez você esteja acompanhando e acompanhou a história, né, o relato de fé, observou algo? Observou que, olha quantas limitações. Ele poderia dizer, não posso por isso, não posso por aquilo, não posso por aquilo outro, mas pelo contrário, ele foi vencendo elas. De repente, comparando a luta que ele enfrentou, a situação que ele vive hoje, o que ele faz, talvez você diga assim, poxa, eu tenho a vida perfeita, eu tenho a mão perfeita, eu tenho tudo perfeito, e de repente você esteja pensando em cometer um suicídio, em morrer, desaparecer, em sumir. Eu digo, não faça isso. Não faça isso, pois não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é isso que Deus tem para a sua casa. Ele tem algo lindo, Ele tem algo maravilhoso para a sua família. Deus tem algo especial. E pastor, eu quero compartilhar, eu quero ir conhecer a Igreja Internacional da Graça de Deus próxima à minha casa. Você quer? Através do site On Grace, você pode pesquisar ali e dali então o Senhor vai poder comparecer na igreja aí, porque o site vai fornecer. Quando você coloca o seu endereço, já fornece então o endereço da igreja pertinho aí do seu lar. Como também você pode visitar, vai ser um prazer poder receber o Senhor, você dizer, olha, eu recebi lá, né? Vi pelo Instagram, vi lá pelo YouTube, através da TV, são inúmeros canais, eu acompanhei e eu vim aqui hoje.
juntos vamos fazer uma oração, vamos conversar e vai ser uma bênção. E desde já em Cristo Jesus, eu quero determinar para a Senhora, para o Senhor, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de vitória. Muitas das vezes a pessoa, ela luta, ela batalha tanto para alcançar algo e depois que ela alcança, ela vê que não era a razão da felicidade, não era a razão da vida dela. Sabe por quê? A razão da nossa vida, a maior riqueza que existe, aquilo que realmente é uma riqueza para o ser humano, não é adquirido, não é comprado com dinheiro. É família, é saúde, é realização pessoal, é salvação. Então, que Deus possa abençoar muito mesmo a sua casa. E de coração eu quero deixar um beijo, um forte abraço de toda a equipe aqui do Palavra Urgente, que trabalham constantemente para promover o melhor, uma programação de excelência. Vou até fazer um pedido. Visita lá a rede social, põe lá um coraçãozinho, deixa lá um coraçãozinho, dá um cheiro. Isso faz bem a todos que aqui estão. Que Deus abençoe a paz. Vamos a uma bela faixa musical. Queremos mais uma vez ouvir tua voz. Queremos mais uma vez sentir o teu Espírito. Faz queimar teu fogo em nós. Faz queimar outra vez. Todo joelho dobrará, toda a terra cantará. Grande é teu poder, grande é teu poder. Todos profetizarão, todos os povos e nações. Grande é teu poder, grande é teu poder. Então faz tremer este lugar, faz-nos ouvir o som do ventre impetuoso. Faz tremer este lugar, faz-nos ouvir o som do ventre impetuoso. Então vem, a noite te espera. Vamos! Então vem, a noite te espera. Diga! Então faz tremer este lugar, faz-nos ouvir o som do vento impetuoso. Faz tremer este lugar, faz-nos ouvir o som do vento impetuoso. Vento impetuoso, enche esse lugar. Vento impetuoso, enche esse lugar. Assim como diz em Atos 2, enche a casa, Espírito Santo, enche a casa, enche a casa.